Muito bem, então continuando aqui com os objetos direto preposicionado, vamos saber mais, né, casos em que o objeto direto ele recebe a preposição. Quando o objeto direto ele é um substantivo próprio ou comum que designa pessoa. Você viu naquela primeira frase em que eu disse que o filho ama o pai? Observa que o pai, naquele caso, ele é uma pessoa, né? E nesse caso lá, naquele caso do filho ama o pai, ou naquele caso do João matar o Jorge, poderia até ser classificado aqui também, né? Porque o sujeito também designa a pessoa. Eles podem estar nos dois casos. Aqui eu digo assim, ó, ofendeu o João, né? Pessoal, eu não posso dizer isso, né? Eu tenho que dizer que ofendeu ao João. Quem ofende, ofende alguém, pessoal. O verbo é transitivo direto. Mas, como o sujeito ele é uma pessoa, né? Ou o termo que identifica a pessoa, né? Nesse caso, você pode colocar, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Ó. Você tem que dizer, ó, amar ao próximo como a si mesmo. Sempre admirei meus mestres, sempre admirei aos meus mestres, né? Então, nesse caso, ó, eu coloquei, o verbo admirar é verbo transitivo direto, quem admira, admira alguém, né? Mas ele vem aqui com a preposição, tá ok, pessoal? Com a preposição, objeto direto preposicionado. Então, quando o objeto direto ele é um substantivo próprio ou comum que designa pessoa, devemos colocar a nossa preposiçãozinha lá. Quando o objeto direto ele é representado pelo pronome relativo quem, ó. Aquela é a mulher quem sempre amei. Aquela é a mulher a quem sempre amei. Observa. Não soube quem cumprimentar primeiro. Não soube a quem cumprimentar primeiro. Certo? Eu não soube. O que eu não soube? A quem cumprimentar primeiro. Então, quando o objeto direto ele é representado pelo pronome relativo quem, então você coloca aí a preposição. Outro caso é quando o objeto direto ele é representado pelo numeral dual ambos. Então, eu digo assim, ó, acho que vou aprovar ambos. Ó, você diz, acho que vou aprovar a ambos. Na dúvida, resolver comprar ambas. Na dúvida, resolvi comprar a ambas. Né? Acho que é resolvi, aí foi um erro de grafia aí. Bem, o outro caso é quando o objeto direto ele é representado por pronomes substantivos indefinidos. Então, olha só. Ele impressionou todos. Ele impressionou a todos. Quem impressiona, impressiona alguém. Verbo impressionar ele é transitivo direto, mas no caso aqui, ó, o todos é o quê? É um pronome indefinido, um pronome substantivo indefinido. Então, nesse caso, você coloca, né, a preposição. Não convenci ninguém, não convenci a ninguém. Então, verbo convencer, transitivo direto, ninguém, né, é um pronome substantivo indefinido. Tá? É bom você estudar um pouco de pronome se você não souber quais são os pronomes definidos. Tudo, nada, todos, enfim. Então, portanto, objeto direto preposicionado. Quando se deseja, alguns casos realmente são bem enfáticos, né? Dá para a gente, até que mais alguns, eu acredito que só mesmo para gerar dúvida, porque não impressionou, ele impressionou todos, né? Sei lá, enfim, não sou gramático para contestar, mas é isso aí. Ó, quando se deseja dar ênfase ao objeto direto ou, para obter mais clareza, indicar-se parte de um todo. Ó, nesse caso aqui, ó, fica bacana realmente usar a preposição para fazer a diferença. Ó, porque quando eu digo assim, ó, parece que ele ainda não comeu o bolo. Se você disser assim, dá a ideia de que ele comeu o bolo todo. Né? Ele vai comer o bolo todo. Mas quando você disser assim, ó, parece que ele ainda não comeu do bolo. Quando você diz do bolo, significa o quê? Que ele comeu um pedaço do bolo somente, uma parte do bolo. Então, nesse caso, até que eu entendo que fica legal. Então, quando você quer dar ênfase ao objeto direto ou para dar mais clareza, você indica uma parte pelo todo. Olha isso aqui, ó. Cumpri o meu dever. Eu vou dar uma ênfase no objeto direto. Cumpri com o meu dever. Né? Esse com aqui, que é a preposição, ele está vindo aqui para dar uma ênfase ao objeto direto. Qual é o objeto direto? Quem cumpre, cumpre alguma coisa. Cumpriu o quê? O meu dever. Né? Observa que eu tenho um objeto direto aqui, uma preposiçãozinha aqui, né? Que pode me levar ao erro achando que eu estou falando de objeto indireto. E não é. É objeto direto, o complemento do verbo transitivo direto.
Diante do perigo, os soldados sacaram das armas e apontaram para os manifestantes, tá? Então, sacaram das armas, pessoal. Eles não sacaram as armas, porque se eles sacassem as armas, significava que ele ia jogar a arma na pessoa. E não é bem assim, sacaram das armas, tá? Muito bem, no outro caso, é quando o objeto direto é formado por uma expressão que indica reciprocidade. Então, por exemplo, elas, né, se odiavam umas às outras. Olha aí, ó. Com a preposição vai ficar elas se odiavam umas às outras. Ok? Então, nestes casos aí, né, o objeto direto ele vem com uma preposição. Mas eu vou voltar a ênfase e dizer o seguinte, não foque no objeto, foque no verbo. Se o verbo é transitivo direto, o verbo transitivo direto nunca vai ter como complemento um objeto indireto. Sempre, se o verbo é transitivo direto, o objeto dele, o complemento dele, vai ter que ser também direto. Na próxima aula, a gente continua e a gente finaliza aqui o nosso curso. É isso aí.